Você nunca ouviu algo assim. Uma noite, um evento, uma vingança. Ele presenciou sua parceira ser abatida e em poucas horas trouxe destruição para a humanidade. Dizem que os animais são irracionais, guiados apenas pelo instinto. Mas o que acontece quando um predador transforma sua dor em raiva, desafiando toda a razão? Não foi só uma questão de sobrevivência, foi algo mais profundo, sombrio e visceral. Quando ele escolheu se vingar, ninguém conseguiu impedir. Conheça a fúria de um leão. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é grátis e nos ajuda bastante. Conheça a loja de roupas do canal. Se você ama o mundo animal, vai adorar nossas peças masculinas e femininas inspiradas na natureza selvagem. Clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Venha despertar seu lado mais feroz com estilo. A enorme região selvagem de Camarões é um pouco diferente de grande parte da África, mas abriga leões, assim como em boa parte do continente. Aqueles são mais raros e por isso, quando encontrados, geralmente são monitorados e remanejados para um parque nacional. No entanto, dessa vez, as coisas saíram do controle. Nesse cenário fascinante, vive a tribo Ticá, um povo antigo que encontrou seu equilíbrio em meio à natureza selvagem. Os Ticá possuem construções um pouco mais avançadas do que outras tribos que vivem mais isoladas nas savanas, com o uso de tijolos e telhas sendo comum em suas vidas. Mas a vida harmoniosa que uma das tribos Ticá desfrutava foi profundamente abalada em meados de 2013. Certa manhã, enquanto alguns homens retornavam da coleta de água, avistaram pegadas inconfundíveis marcadas na lama ao longo do rio. Não pertencia a antílopes ou búfalos. Eram grandes, profundas e circulares, pegadas de leões. Mais tarde, naquele mesmo dia, um grupo de caçadores testemunhou algo ainda mais alarmante. Um leão macho, duas leoas e vários filhotes caminhavam lentamente na borda de uma colina, a poucos quilômetros da aldeia. Os felinos pareciam calmos, mas a proximidade com os humanos foi o bastante para que o alarme fosse disparado. Os Ticá sabiam o que a presença daqueles predadores significava. Embora os leões geralmente evitassem contato direto com as pessoas, sua simples proximidade já representava um risco. O gado, essencial para a sobrevivência da tribo, tornava-se um alvo fácil, e as crianças, que costumavam brincar ao redor das cabanas, podiam estar em perigo. Não havia espaço para descuido. Preocupados, os líderes da tribo decidiram buscar ajuda das autoridades locais. Eles não queriam que os leões fossem abatidos, apenas remanejados. Equipes de guardas florestais foram enviados à região, munidos de iscas de carne fresca. Traçaram uma trilha que levaria os leões em direção ao Parque Nacional. O plano era simples, mas já havia funcionado antes em uma região próxima e acreditavam que desta vez não seria diferente. Os primeiros relatórios indicavam sucesso. As pegadas e rastros dos leões desapareceram das redondezas da aldeia, e os guardas florestais declararam que os felinos haviam seguido a trilha das iscas para fora do território Ticá. O alívio tomou conta da comunidade. As noites voltaram a ser tranquilas, como crianças brincando e fogueiras acesas, sem a sensação de olhos brilhantes espreitando na escuridão. Mas essa paz não duraria. Algo estava errado. O povo Ticá não fazia ideia do terror que ainda estava por vir. A noite caiu sobre a aldeia Ticá, envolvendo as casas em uma escuridão silenciosa. Todos dormiam, mas predadores rondavam a região, invisíveis à escuridão. Eles haviam voltado e estavam perto demais para que alguém pedisse ajuda. Era difícil dizer por que os leões retornaram. Talvez fosse o cheiro do gado, tão próximo e vulnerável. Em tempo de escassez, presas domésticas se tornam alvos irresistíveis para predadores famintos. Seja qual fosse o motivo, uma das leoas, ágil e poderosa, emergiu das sombras entre as árvores e se aproximou do cercado de cabras. As cabras, alertadas pelo instinto ancestral, começaram a se agitar. Em desespero, seus gritos ecoam na noite e acordaram a aldeia. Homens e mulheres saíram apressados de suas cabanas, tochas em mãos, enquanto dois caçadores armados com lanças e facas tentavam entender o que estava acontecendo.
Foi então que a viram. A leoa, com suas mandíbulas poderosas, arrastava uma cabra para fora do cercado. O medo inicial deu lugar à determinação. Os caçadores sabiam que precisavam proteger sua comunidade e o restante do gado. Sem hesitar, quando a leoa se distraiu com a presa recém-abatida, eles atacaram e a leoa caiu. Por um breve momento, a ameaça parecia ter sido contida. A leoa, que ousava desafiar a tribo, ficou imóvel no chão, mas a sensação de alívio durou apenas alguns segundos. Um rugido profundo ecoou da colina, cortando o silêncio da noite como um alambre. O leão macho, líder do bando, havia testemunhado a queda de sua rainha. Sua fúria era palpável, fazendo a pele dos homens se arrepiar, e o medo percorreu seus corpos por inteiro. A verdadeira luta estava apenas começando. Eles sabiam que o leão macho era diferente da leoa, maior, mais forte, movido por algo mais perigoso que a fome, a vingança. Não era um predador comum, mas uma força primitiva que desafiava a natureza. Sua presença anunciava o início de um pesadelo. De repente, o som de patas pesadas ecoou na escuridão, e o leão surgiu das sombras em direção aos dois homens próximos à leoa. Com movimentos imprevisíveis, ele desorientava seus alvos, tornando quase impossível interceptá-lo. O primeiro homem tentou se defender, mas nada o preparou para a fúria do leão. Com um salto devastador, o animal derrubou, esmagando o pescoço da vítima. No entanto, em vez de devorá-lo, o leão o soltou, deixando claro que queria apenas infligir dor e transmitir sua mensagem. Enquanto o homem lutava para respirar, o segundo homem tentou atacá-lo com uma lança. Mas o leão foi mais rápido. Em um movimento mortal, ele atacou o segundo homem e o terror apenas começava. O golpe foi tão rápido quanto o primeiro, esmagando qualquer tentativa de defesa. A brutalidade do ataque mergulhou a aldeia no pavor, e os aldeões correram desesperados, pedindo aos deuses por misericórdia. Mas naquela noite, as divindades ficaram em silêncio, e nenhuma prece foi ouvida. Trancados em suas cabanas, os moradores mal ousavam respirar enquanto o leão concluía sua obra sangrenta. Ele não devorou os corpos, não estava ali por fome, mas para executar sua vingança, fria, calculada e implacável. Quando finalmente se afastou, alguns viram sua silhueta, imponente na colina, ao lado de sua companheira, e por um momento pensavam que o pior havia passado, mas estavam errados. O terror ainda estava por vir. Dentro das cabanas, famílias velavam seus mortos, e o silêncio pesado cobria a aldeia. De repente, por volta das 4 horas da manhã, um grito agudo e desesperado cortou o ar. O leão havia retornado. Homens correram armados com tochas e armas improvisadas até a cabana no extremo da aldeia. O que encontraram lá foi devastador. Uma mulher que havia perdido o marido há um ano agora estava ajoelhada, segurando os corpos de seus 2 filhos, ambos com ferimentos profundos de garras e mordidas. O leão não apenas matou, mas levou o que restava daquela mulher. Enquanto o sol lutava para surgir na madrugada, a selva ficou em silêncio. Somente o vento, carregado de dor e perda, sussurrava a história do leão vingativo. O leão voltou, invadiu a cabana, atacou os meninos diante da mãe e em seguida partiu sem pressa. Não buscava comida, nem desejava transformar os humanos em suas presas. Seu único objetivo era deixar claro que a fúria de um leão é capaz de desafiar qualquer força da natureza. Os líderes da tribo estavam paralisados pelo horror. Nunca haviam visto algo como aquilo. Não era a fome, mas sim a vingança que guiava o leão, uma vingança fria e implacável. Ao amanhecer, não havia mais alternativas. A tribo procurou novamente as autoridades locais, relatando a carnificina e implorando para que o leão fosse encontrado e eliminado antes que mais vidas fossem perdidas. Guardas florestais chegaram rapidamente, armados e preparados para rastrear o animal. Vasculharam cada canto, buscaram por pegadas e cercaram o perímetro da aldeia. Mas o leão havia desaparecido sem deixar vestígios, levando com ele o que restava de seu bando. O que ficou para a tribo foi mais do que o luto e o medo. Era uma lição dura e inescapável sobre o poder da natureza e a fragilidade humana diante de sua fúria implacável. Comente o que achou, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o fim.
Fui!